Olá, eu sou a professora Maiara e juntos vamos para mais uma aula de Geografia. Hoje vamos conversar sobre o tempo, o clima e a vegetação brasileira. Acompanhem comigo. Quero começar falando sobre o tempo. O tempo é o estado da atmosfera em um determinado local e momento. Mas o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada que envolve o planeta Terra, dando a ele proteção e os gases necessários para a manutenção da vida. Observem nessa imagem ao lado a representação da atmosfera envolvendo todo o planeta Terra. E já que estamos falando sobre o tempo, já ouviram falar sobre a previsão do tempo? Nos noticiários diariamente, reserva-se um momento para falar da previsão do tempo em determinado local. Aqui nós temos a previsão do tempo para um município do Rio Grande do Sul que se chama Santa Maria. Nós temos ali, ao longo dos dias, diferentes previsões. Por exemplo, na terça-feira, manhã e tarde, o tempo estará ensolarado, que é representado pelo símbolo do sol. Já à noite, terá chuva, que é representado pela nuvem com as gotinhas. E nós podemos ir percebendo essas mudanças ao passar da semana e ao longo dos dias. Nós podemos ver que existem diferentes previsões ali para cada um desses momentos. Essa é a principal característica do tempo. Ele é definido pelo momento e pelo local. Então, em determinado momento estará ensolarado, em outro já estará chovendo. O tempo pode mudar repentinamente e também faz as suas mudanças constantemente. Ainda falando sobre a previsão do tempo, nós temos a utilidade, o benefício de se saber a previsão do tempo para a realização de algumas atividades. Separei aqui 2 exemplos. Esses 2 exemplos estão relacionados a atividades do trabalho. Por exemplo, a construção de uma casa. Se nós sabemos a previsão do tempo, podemos nos organizar em relação às atividades que serão realizadas nessa construção, ou até mesmo, dependendo da previsão, deve-se suspender as atividades por um período. Também separei outro exemplo, que é a colheita e o plantio de alimentos. Os agricultores sabem exatamente qual é a época de desenvolvimento de cada um dos alimentos que eles produzem, mas é preciso que eles acompanhem a previsão do tempo para não ter nenhum imprevisto, perdendo todo o trabalho feito. Observem comigo a situação que está sendo exposta nessa notícia que está no livro didático de vocês, volume 2. Percebam que eu sublinhei alguns trechos. Eu quero que vocês leiam esses trechos que eu sublinhei comigo. Inicia assim. A queda acentuada de temperatura e a previsão de geada forte tem sido o principal assunto das conversas entre produtores de morango de rancho queimado. Apesar da garoa intermitente de ontem, agricultores passaram o dia fazendo manutenção e reforçando as coberturas das estufas. Sensíveis floração e fruto congelam na terra abaixo de 8 graus centígrados. Então, o que aconteceu aqui? As temperaturas baixaram muito. E essa baixa temperatura poderia ali na previsão causar a geada, que é a formação de uma camada de gelo. Isso faria com que os morangos ficassem congelados e não pudessem ser aproveitados. Esses agricultores, se não tivessem olhado a previsão do tempo, teriam perdido todo o trabalho feito.